Poder sentar. Boa noite, igreja. Boa noite, família CIB. Nada pode parar a igreja do Senhor, amém, irmãos? Nós estamos de pé, firmes no Senhor. E hoje estamos aqui, nessa celebração, para trazer a memória, para que possamos juntos cumprir aquilo que o Senhor nos ordenou, né? O cerimonial da ceia do Senhor. Também gostaria de deixar aí um boa tarde ou boa noite ou bom dia para quem está nos assistindo no YouTube. Lembrando que as nossas mensagens são gravadas e são postadas no YouTube da nossa igreja, CIB Itaboraí. Então, se você quiser depois assistir ou compartilhar com alguém, com algum familiar ou com algum amigo, pode compartilhar nossas mensagens. Todos os domingos a gente grava e durante a semana a gente coloca lá no YouTube, tá ok? Então, nós vamos meditar, irmãos, sobre esse ato maravilhoso de Jesus de entrega na cruz do Calvário. E geralmente nós falamos desse tipo de mensagem, dessa exposição bíblica, geralmente na Páscoa, né? Na Páscoa a gente fala muito sobre a morte, sobre a paixão de Cristo, nós assistimos filmes, peças teatrais, e aí a gente, durante a nossa caminhada, durante o ano, muitas das vezes nós deixamos esses textos, ou esse texto, um pouco de lado, mas hoje gostaria de convidar os irmãos a entrar comigo nessa exposição, a prestar atenção a tudo que o Senhor vai falar ao seu coração essa noite, ok? Nós vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus capítulo 26, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre 4 momentos importantes que o nosso Senhor Jesus, ele viveu antes da sua morte e crucificação. O tema dessa mensagem nós vamos colocar como o drama da redenção. Nós vamos dividir em 4 partes. E gostaria muito que você prestasse muita atenção nesse momento, que você se desconectasse das suas preocupações, como estudamos na parte da manhã, das nossas ansiedades, aflições, e entregue para o Senhor nesse momento a sua atenção, o seu coração, a sua mente, para que você possa receber o melhor do Senhor nessa noite. Então nós vamos falar sobre esse drama, esse grande drama da redenção, o maior drama da história. Se você parar para analisar, em toda a história da humanidade, não há drama maior do que o drama da redenção, da morte de Cristo, da crucificação de Cristo. A paixão de Cristo é o maior drama da nossa história, ultrapassa em dramaticidade. Quem gosta de assistir novelas dramáticas ou séries, né? Quem gosta de assistir dorama, né? Ou uma série que tem muito aquele drama, aquela encenação, tudo que a mídia pode trazer em dramaticidade. E mais, o drama da redenção é um drama maior do que esse, porque foi um drama real o que aconteceu. Nós cremos isso porque a Bíblia registra isso e porque também a história registra isso. Amém, irmãos? E desse drama, desse grande drama da redenção, depende a nossa salvação. A nossa salvação estava ali sendo de fato consumada por Cristo Jesus naquele ato de amor, naquele ato de entrega. Então, toda a Bíblia aponta para esse grande drama, irmãos. A Bíblia aponta essa paixão, esse momento específico da história, onde Cristo, o nosso Senhor e Salvador, ele entra no nosso tempo. O Verbo que se fez carne, o Deus Todo-Poderoso, ele habitou entre nós. Então, a paixão de Cristo, essa morte, é o centro da história da Bíblia. Toda a Bíblia, ela vai apontar para esse momento da história, onde o Filho de Deus, ele nasce, ele vive entre nós, e ele, em um momento específico, escolhido por Deus, no plano de Deus, ele se entrega por mim e por você. É um grande drama, irmãos, da história. As profecias apontaram para este drama. Dele falaram os patriarcas, os profetas. Grandes eventos da história e os grandes ritos de fé judaica apontavam também para esse grande sacrifício de Cristo do Calvário. João Batista sintetizou essa verdade quando ele falou lá em João capítulo 1, verso 29, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Então esse grande drama, ele foi real, ele aconteceu. E nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E se é ela a palavra de Deus, nós confiamos, porque foi o próprio Deus que inspirou os seus autores. Então esse drama da redenção, ele pode ser contemplado, ele pode ser visto, ele pode ser lido, ele pode ser estudado, ele pode ser exposto através da palavra de Deus. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos 4 momentos, 4 dramas dessa história linda de amor, de entrega do nosso Senhor Jesus. Em primeiro lugar, irmãos, o cenáculo, onde foi realizada a primeira ceia, né? Mas na verdade a última ceia de Jesus com seus discípulos. O Getsêmani, o tribunal e o Calvário. Nós vamos ler os textos com calma, para que nós possamos entender esse grande drama da redenção. E o cenáculo é a ceia. O Getsêmani, nós vamos entender que é um lugar de agonia, um lugar de tristeza. O tribunal é um lugar de julgamento. E o Calvário é um lugar de crucificação, de morte, de consumação. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 26, versículos de 26 a 30, e eu peço a você que não feche a sua Bíblia hoje. Deixe a sua Bíblia aberta, que nós vamos ler alguns textos. Mateus 26, a partir do verso 26. O primeiro drama que nós vamos falar essa noite é o cenáculo, a última ceia. Nós vamos entender o porquê nós estamos aqui hoje, com essa mesa aqui aposta, essa mesa colocada, para que possamos juntos, como igreja do Senhor, realizar, ceiar juntos uns com os outros e com o Senhor. Talvez você não entenda ou não tenha noção do que é a ceia do Senhor, mas hoje você vai entender e aprender mais um pouquinho sobre isso. Mateus 26 vai dizer assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é meu sangue, isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até que aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino dos céus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E aí, irmãos, aqui, nesse primeiro drama, nesse cenário montado da ceia, e Jesus pede para os seus discípulos, vão à frente, que preparem um lugar, porque ele já sabia que em poucos momentos ele seria entregue, ele seria traído e entregue aos romanos, aos religiosos. E a partir desse momento aqui, Jesus ele está dando suas últimas instruções aos seus discípulos. Eles estão sentados numa mesa, e aqui, diferente dessa mesa alta, lá no Oriente Médio, as mesas naquela época eram no chão. Então eles se curvavam, eles se sentavam para ceiar. E Jesus reúne os seus discípulos, não toda a multidão, os seus discípulos, no cenáculo, na ceia, para lhe dar essas últimas instruções. E ali ele ensina sobre a humildade, sobre lavar os pés uns dos outros. Ele lava os pés. Ele nos dá um novo mandamento. Qual é o novo mandamento? Amar uns aos outros como ele nos amou. Ele consola eles falando da vinda do Espírito Santo e a sua segunda vinda. Ele ora pelos seus discípulos. Ele aponta Judas como traidor. Ele fala: um de vocês vai me trair. Perceba o drama do cenáculo, aquele momento de tensão, onde ele está falando abertamente para seus discípulos que eu vou morrer, eu vou ser entregue, e vocês não vão entender num determinado momento. Outro ensinamento que ele faz, outra lição, ele alerta Pedro: Pedro, você vai me negar. Antes que o galho cante 3 vezes, você vai me negar. E dentro desse drama do cenáculo, ele vai instituir a ceia do Senhor.
Jesus pegou um pão, e aí o pão daquela época era grande. Ele pegou aquele pão e ele cortou o pão. Hoje o pão já vem aqui para a gente cortadinho. Os irmãos chegam para você, né, e te dão um pão, mas naquela ocasião, naquele momento. Obrigado, tia. Deus te abençoe. Ele abençoou, ele quebrou, de fato, o pão em pedaços e passou aos seus discípulos, um por um. E o que ele estava fazendo isso? Mostrando para seus discípulos: o meu corpo vai ser moído, o meu corpo vai ser quebrado, rasgado em favor de vocês. E os seus discípulos, observando essa fala de Jesus, eles começam a ficar temerosos. Como assim? Como que o Senhor vai morrer? Eles não estavam entendendo. E 3 verdades nós podemos destacar aqui na ceia do Senhor, irmãos. A primeira verdade é a centralidade da morte de Jesus. O pão simboliza o corpo de Cristo pregado na cruz, e o cálice representa o seu sangue derramado na cruz. Nós sabemos disso. Jesus ordena aos seus discípulos: fazei isto em memória de mim. Este é o único ato comemorativo autorizado por ele. Quando perguntarem para você quais são os atos autorizados por Jesus, nós vamos saber, nós vamos afirmar que é o batismo e a ceia. Os 2 sacramentos que nós fazemos, que nós entendemos biblicamente, irmãos. Então, era por sua morte que estava por vir, que ele desejava ser lembrado, e não pelos seus milagres. A morte de Cristo ocupa lugar central no Evangelho. Então, a centralidade do Evangelho de Jesus Cristo é a sua morte. Nesse momento aqui, nesse drama todo que é a crucificação, ele está falando para os seus discípulos que ele realizou muitos milagres, ele realiza muitos milagres, mas a sua entrega, a sua morte no Calvário precisa ser lembrada, e por isso ele instituiu a ceia do Senhor, para que até hoje eu e você estivéssemos aqui alegres, gratos por poder ceiar ao Senhor e lembrar da sua morte no Calvário. A sua morte eficaz, a única morte que agora não há mais necessidade de oferecermos mais sacrifícios, animais. Não, Cristo pagou o preço e a sua morte ocupa agora um lugar central no cristianismo. Em segundo lugar, a segunda verdade, o propósito da sua morte. Por que Jesus morreu? Se a morte é central no Evangelho, na pregação do Evangelho, nós também precisamos entender por que ele morreu na cruz do Calvário. Pelo derramamento de sangue de Cristo, Deus estava tomando a iniciativa de estabelecer uma nova aliança com o seu povo, no qual uma das maiores promessas era o perdão dos pecados. Amém, irmãos? O propósito de Jesus morrer naquela cruz do Calvário é para que eu e você agora fôssemos perdoados. A ira de Deus estava sobre Cristo. Esse é o propósito da morte dele, para que nós pudéssemos entender que agora nós temos perdão, não porque nós merecemos, porque é pela graça, porque ele nos perdoou em Cristo Jesus, porque Jesus fez, pelo ato dele na cruz. Esse é o propósito. Cristo vai morrer a fim de levar o seu povo a um novo relacionamento de aliança com Deus. Nós sabemos muito bem isso, irmão. Nós estávamos afastados, isolados de Deus, distantes de Deus, e nós não temos forças para nos achegarmos a Deus. É Ele que toma a iniciativa, é Ele que te busca, é Ele que vem pela sua graça e misericórdia e te salva. E Jesus veio para nos salvar, para nos perdoar de todos os pecados. Amém? Esse é o propósito. E a terceira verdade que nós podemos entender aqui nessa instituição da ceia é a aplicação dessa morte. Nós precisamos nos apropriar pessoalmente dessa morte de Jesus, tomar posse dessa verdade, de fato, que aconteceu. Não é só, é um simbolismo, mas nós precisamos entender por quê, o propósito, e agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez e tudo que Ele faz por nós. Precisamos comer e beber,
Porque só partir o pão e colocar o suco de uva no cálice não tem sentido. Nós precisamos participar da ceia. Por isso, quando Jesus ele corta o pão, quando ele coloca o vinho no cálice, ele poderia parar por ali e falar. Não, mas o que ele faz? Ele passa para os seus discípulos, para eles participarem das suas dores. Ele passa para os discípulos, para eles entenderem que aquilo ali é algo importante. Então, ele não só cortou e encheu o cálice, ele passou para a sua igreja, para que nós possamos participar, para que nós possamos comer, para que nós possamos beber e entender esse sacrifício de Jesus. Nós precisamos aplicar essa verdade na nossa vida. Não é só mais uma ceia. Estão entendendo? Não é só mais um ato de memória. É um ato que nós precisamos trazer para a nossa vida, nos apropriarmos da morte de Jesus Cristo. Entender que, de fato, Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém, irmãos? Então, esse é o drama do cenáculo, o drama da última ceia. Aonde os discípulos estavam ali, tentando, irmãos, entender tudo o que estava acontecendo, todas aquelas informações ao mesmo tempo. E aí, o texto vai dizer que eles saem para um lugar. E aí, nós vamos entrar no segundo drama, o drama do Getsêmani. O drama onde nós podemos perceber e ver a agonia de Cristo, a tristeza profunda dele. E o texto vai dizer, do verso 36 ao 46, continue, nós vamos ler. Verso 36 vai dizer assim, estou em Mateus 26, 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani, e lhes disse, sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se, dizendo-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Aqui nós podemos ver, a humanidade de Cristo, 100% homem, 100% Deus. Aqui nós podemos perceber Cristo angustiado, numa tristeza mortal. Ele continua, fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou, o que, irmãos? Dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora. Perguntou ele a Pedro, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito estava pronto para se entregar, mas a carne, a parte humana, estava em agonia. Que drama! Meu Deus! E retirou-se outra vez para orar, e repetiu, meu Pai, se não for possível, afasta de mim este cálice, sem que eu o beba. Faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e lhes disse, vocês ainda dormem e descansam. Chegou a hora. Olha, irmão, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. O drama do Getsêmani. E nós ouvimos aquela música do Leonardo Gonçalves, linda, do Getsêmani, nas encenações de Páscoa, e nós nos emocionamos, choramos, e de fato é lindo. A música é bonita. Mas quando nós paramos para ler o texto e vamos a fundo e começamos a perceber um drama, é dramático, irmãos. É algo muito forte. Jesus começou a entristecer-se, confessou aos seus discípulos a sua tristeza, clamou ao Pai, se fosse possível, que passasse aquele cálice dele.
Por que Jesus Cristo estava triste? Que cálice era esse que Jesus pediu que o Pai passasse dele? Você já se fez essa pergunta? Que cálice é esse? Por que Jesus estava triste? Era porque ele sabia que Judas estava liderando uma turma para vir traí-lo? É por isso que ele estava triste? Ele estava triste porque lá no coração, na sua consciência, ele sabia que Pedro iria negá-lo? Ou ele estava triste porque ele sabia que o sinédrio, ou o tribunal, iria considerar ele como réu, e réu de morte? Seria por isso? Ou era porque ele sabia que Pilatos o entregaria e sentenciaria ele à morte? Ou era porque ele sabia que seria escarnecido pela multidão, que seria pregado numa cruz como malfeitor? Tudo isso passou na mente humana dele, mas será que ele ficou triste por causa disso? Ou porque ele sabia que os seus discípulos o abandonariam? Porque nós sabemos que o texto vai dizer que Pedro vai negar Jesus e vai sair, e os discípulos também. Jesus está sozinho, abandonado. Aquele que arrastava uma multidão com ele, fazendo milagres, agora no drama do Getsemane, aqui ele está sendo preso, ele está sozinho, ele está triste, ele suou sangue no Getsemane. Não, irmãos, não é por causa disso tudo que eu falei aqui, que ele se entristeceu. Sabe por causa de quê? A angústia dele e a tristeza dele? Esse cálice não simboliza nem a dor física de ser açoitado e crucificado, nem a aflição mental de ser desprezado e rejeitado, até mesmo por seu próprio povo. Antes, a sua agonia é espiritual, de levar todos os pecados do mundo sobre os seus ombros. Ele sabia que ele precisava fazer aquilo, que ele precisava obedecer ao Pai, e ia ter a morte de cruz. Sabe por causa de quê? Porque os pecados de toda a humanidade iriam pesar sobre os seus ombros. Ele estava agoniado. Essa agonia espiritual de levar o pecado do mundo, os pecados do mundo, de suportar o juízo divino que esses pecados mereciam. Não foi possível passar o cálice. Jesus não conseguiu passar o cálice dele. O propósito de Deus em salvar o pecador incluía necessariamente a morte do seu próprio filho. Ou seja, Deus não tinha como negociar, ele não tinha como negociar com o Pai. Porque já estava esse plano lá desde a fundação do mundo, irmãos. Jesus viria, ele pagaria o preço. Ele seria feito malfeitor, para que eu e você pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ter vida. Amém, igreja? Por isso, isso é algo maravilhoso, é um drama, o drama da redenção. Essa tristeza de Jesus, ela pode ser descrita de algumas formas, além dessa questão da agonia espiritual, um aspecto temporal. A hora de beber do cálice da ira de Deus havia chegado, chegou a hora, não tem como mais voltar atrás. Para isso, ele tinha vindo ao mundo para sofrer pelo pecador. Também no aspecto físico, o sofrimento, a humilhação, cusparadas, açoites. Ele foi afrontado, ele foi ridicularizado, irmãos. Nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso. É por isso que na história da igreja, algumas pessoas vão se levantar e vão dizer, é impossível que esse homem poderia ser divino. Ele sofreu, como que Deus pode sofrer dessa forma? Como que Deus se permite, um Deus Todo-Poderoso, se permite sofrer dessa forma? Mas, graças a Deus, outros homens se levantaram para pregar o verdadeiro evangelho, porque a Bíblia diz isso. A Bíblia vai dizer que ele morreu em nosso lugar. Mas também tem um aspecto, além de físico e temporal, tem um aspecto moral. O Filho de Deus seria cuspido pelos homens e crucificado como criminoso. Como que pode isso? Humanamente, se você analisar isso, é só pela fé, irmãos. Como que um Deus ou um Filho de Deus vai ser zombado por esse Deus? O aspecto moral e o aspecto espiritual. A tristeza de Cristo é porque ele estava se fazendo pecado, ele estava se fazendo maldição, sendo desamparado pelo Pai naquele momento. E aí, irmãos, essa parte do drama da redenção é muito profundo.
Jesus agora se encontra sozinho, solidão, extremamente solitário. No versículo 39 e 40 vai dizer isso. Ele retirou, depois ele voltou, os seus discípulos eles estavam o quê? Dormindo. Aqueles 3 discípulos não conseguiram segurar ali e dormiram. Jesus estava sozinho antes de ser entregue. E também lá, na cruz, na crucificação, ele estava sozinho. Solidão, drama da solidão. Muita gente já havia abandonado a Cristo. Seus discípulos o iam abandonar. Agora, o próprio Pai vai desampará-lo. É estranho quando a gente fala isso. A minha alma está profundamente triste, angustiada. E por fim, quando começou a suar sangue, ele estava completamente sozinho. E ele sabia da sua missão. A solidão dele, irmãos, fez ele, sabe o que, irmãos? O próprio Cristo, o próprio Deus encarnado, fez ele se humilhar. Ele, o Deus eterno, está de joelhos, com o rosto em terra, prostrado, suando sangue. Ele se submeteu-se à vontade do Pai, ao plano inicial do Pai, nosso Deus. Não havia outro caminho para salvar-nos, a não ser que ele bebesse esse cálice amargo da ira de Deus contra o pecado. Ele aceitou ser transpassado pelas nossas transgressões. Isaías vai dizer isso. Ele foi transpassado pelas nossas iniquidades. O pecado, o nosso pecado, levou a Jesus a pagar um alto preço, irmãos, na cruz do Calvário. E dentro desse drama ainda do Getsêmani, nós vemos nosso Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador se rendendo. E aí eu gostaria que você prestasse atenção e desse um glória a Deus no final, quando eu acabasse de ler esse parágrafo aqui, irmãos. Jesus veio para nos dar vida, ele veio para morrer, ele veio como um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele veio como nosso Senhor, fiador e representante, ele veio para se fazer pecado e maldição por nós, ele veio para ser propiciação pelos nossos pecados, ele veio nos reconciliar com Deus, pelo seu sangue ele nos remiu, nos lavou e nos reconciliou com Deus. Não havia outro meio, irmãos. Não havia outro método, foi preciso que ele bebesse esse cálice, e ele bebeu, amém? Ele bebeu esse cálice amargo, que era meu e que era seu. É por isso que ele estava agoniado, que a sua alma estava triste, profundamente triste. Esse é o drama do Getsêmani. Mas ainda não acabou. Tem mais um drama. O drama do tribunal. Aqui ele foi preso, ele foi açoitado, mas agora está diante de uma autoridade, Pilatos. E eu gostaria que você abrisse aqui agora Mateus 27, versículo 11. Mateus 27. Versículo 11, Jesus foi posto diante do governador, e este lhe perguntou, você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou, você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume o governador soltar um prisioneiro, escolhido pela multidão. Eles tinham, naquela ocasião, um prisioneiro muito conhecido, chamado quem? Barrabás. Pilatos perguntou à multidão, que ali se havia reunido, qual destes vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus? Chamado o Cristo, porque sabia que o haviam entregado por inveja. Olha só. Então, estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou uma mensagem, não se envolva com esse inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Aleluia.
Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então, nesse drama aqui de Pilatos, do julgamento do tribunal, Jesus é acusado. Ele é acusado de rebeldia, ele é acusado de conspiração, de começar uma grande revolta. Aquele Jesus, irmãos, que pregava o amor, que curava leprosos, todo tipo de cura, grandes milagres, agora ele é acusado de ser um rebelde. Os judeus, por inveja, colocaram Cristo contra o Estado, contra o governador, contra Roma e contra César, o imperador. Olha só, irmãos, acusaram de ser o rei dos judeus. Grafaram essa acusação no topo da cruz de Cristo. Estava o quê? Escrito o quê, irmãos? Jesus, o rei dos judeus, uma afronta. Eles sabiam que o rei ali era quem? Era César, o imperador. Estavam zombando de Cristo. Então ele foi acusado dessa revolta política. Ele foi acusado de blasfêmia, irmãos. Os judeus julgaram digno de morte quando ele se apresentou como filho de Deus. Os membros do Sinédrio disseram: blasfemou, é um blasfemo. Esse homem merece ser executado. Depois acusaram ele de impostor, de enganador, de mentiroso. E é interessante que quando Jesus é preso, ele fala assim: poxa, eu estava com vocês o tempo todo e vocês não armaram esse circo todo para me prender. Mas ele sabia que era necessário que isso acontecesse para que a Escritura se cumprisse. O drama do tribunal. O nosso Jesus, ele foi acusado inocentemente. Em nenhum momento ele se levantou, em nenhum momento ele falou. O texto vai dizer que o governador ficou impressionado, porque ele sabia que ele era inocente. Ele sabia que ele era inocente. E 4 vezes, irmão, por 4 vezes Pilatos teve a oportunidade de soltar Jesus, mas a questão política não deixou. Mas também na sua questão política, Jesus, ele estava cumprindo aquilo que Deus já tinha programado para ele sofrer. Pensando em quem, irmãos? Em mim e em você. Pecadores. Pilatos, ele vai transferir a responsabilidade. Ele mandou de novo para Herodes. Ele fez uma meia medida. O que ele fez? Então é o seguinte: vou castigar, açoita ele, depois solta. Não deu certo. Ele tentou fazer outra coisa. Vamos colocar aqui: Jesus e Barrabás. Com certeza o povo vai pedir Jesus. Soltar Jesus e deixar Barrabás, que é um criminoso. O que o povo fez? Barrabás. Ele tentou protestar a sua inocência. O que ele fez? Né, Aleph? Você representou muito bem aqui, né? Lavou o quê? Lavou as suas mãos. O que ele dizia? Ó, não tenho parte com isso. As minhas mãos estão inocentes sobre esse justo. É o drama do tribunal, o tribunal de Pilatos. Jesus saiu ensanguentado, condenado, carregando uma cruz pesada pelas ruas lotadas de Jerusalém. Toda aquela multidão que seguia Jesus agora está ali gritando, está ali agora zombando. Ele está ali sob escárnio da multidão, sob tortura dos soldados. É um grande drama. O drama da mesa, da ceia, onde ele faz a última ceia com seus discípulos. E aí depois tem esse drama, eu perdi aqui, irmãos. O drama de Getsêmani, perdão. E agora o drama do tribunal. Mas aí tem o último drama que eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa noite. É o drama do Calvário, da cruz de Cristo, da morte, da consumação, onde Jesus ele se entrega. Quem levou Jesus à cruz, irmãos? Eu faço essa pergunta para você essa noite, para você refletir: quem levou Jesus para a cruz? A morte de Cristo foi a mais horrível possível. Gentios e judeus, líderes religiosos e políticos entraram em um acordo
com o povo para condenar Jesus. Pedro vai denunciar mais tarde, lá em Atos, na sua pregação em Atos capítulo 2, ele vai dizer que vocês religiosos crucificaram a Deus, a Jesus. Mas também a morte de Cristo, ela foi a mais alta expressão de amor de Deus por mim e por você. Guarde isso no seu coração. A morte de Jesus na cruz foi a mais alta expressão de amor. Não tem outro amor maior do que esse. Então, quem foi que crucificou Jesus? Cristo não foi crucificado pelos judeus por inveja, por Judas, porque traiu por sua ganância, ou porque Pilatos o condenou por covardia, ou porque os soldados o pregaram na cruz com crueldade. Foi o próprio Pai. Foi o próprio Pai que entregou a Jesus por amor, irmãos. Aquela canção da Fernanda Brum, a mão que segurou o martelo foi a mão de Deus. Quando nós lemos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez o quê, irmãos? Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em Romanos 5,8 vai dizer que Ele demonstrou tamanho amor, quando nós éramos ainda o quê? Pecadores. É esse amor, meu irmão. Foi o próprio Deus que crucificou Jesus, porque alguém teria que pagar o preço, alguém teria que beber aquele cálice. Deus queria que alguém fizesse justiça, e Jesus, ele sabia disso, e ele se entregou de forma voluntária, irmãos. E nós podemos afirmar aqui que Cristo na cruz, ele não foi um mártir. Cristo não foi arrastado para a cruz de forma que ele não queria. Muito pelo contrário, ele se doou, ele se entregou. Foi de forma voluntária, irmãos, que ele se entregou por mim e por você. Ele poderia resistir, ele poderia, quando ele é preso, ele fala, quando Pedro corta lá a orelha daquele soldado, o que Jesus fala? Eu poderia chamar agora uma legião de anjos para me ajudar, mas não, deixe para que tudo se cumpra conforme as Escrituras. Então ele se entregou de forma voluntária. Ele nos deu a vida. Ele foi para a cruz como um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi para a cruz, irmãos. Olha que coisa linda. Ele foi como um rei que caminha para a sua coroação. E coroa de espinhos, não era coroa de ouro, ali na sua crucificação. Ele sabia, ele morreu pelos nossos pecados. E o que Cristo suportou na cruz? Ele suportou a agonia do sofrimento, dor, sede, desprezo, zombaria. Ele suportou trevas, porque trevas vieram naquele lugar. Douglas Webster, um grande teólogo, vai dizer que no nascimento do Filho de Deus houve luz a meio-dia, mas na sua morte, na morte do Filho de Deus, houve trevas ao meio-dia. Ele suportou a zombaria dos homens. Eles disseram, desça dessa cruz. Foi isso que eles falaram. Salvou aos outros, não pode salvar a si mesmo. Você não disse que você ia quebrar o templo e reconstruir em 3 dias, e agora está aí, preso? Zombaria, irmãos. Ele suportou também o desamparo de Deus. O universo inteiro se contorceu de dores, irmãos, nesse momento. O sol escureceu o seu rosto, as trevas inundaram a terra, as pedras se arrebentaram nos vales, e Jesus gritou em alto som na cruz, Deus meu, por que me abandonaste? Foi isso que ele falou na cruz, naquele momento ali de agonia, de tristeza. Ele suportou o peso dos nossos pecados. Ele levou sobre o seu corpo no madeiro o seu pecado. E a partir de hoje, o que nós podemos fazer para sermos gratos ao Senhor por tamanho grande amor que Ele nos deu?
Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi moído, traspassado pelas nossas iniquidades. Ele se fez pecado por nós. Não havia beleza nele. Ele foi feito maldição. E para terminar, irmãos, o que Jesus conquistou na cruz? Ele suportou muita coisa na cruz, muita coisa ruim. Mas se a história parasse só no que ele suportou, tanta coisa, e você vai vendo todo esse drama sendo construído, essa história, mas o que ele conquistou na cruz do Calvário? Ele conquistou a redenção para o seu povo. Ele disse, está o que, irmãos? Consumado. A dívida foi paga. A justiça foi satisfeita. Deus está satisfeito com o sacrifício de Jesus. O que ele fez, eu e você não poderíamos fazer, mas ele fez. Voluntariamente. Deus está satisfeito. Agora o seu povo está quites com a lei. Agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Ele conquistou o livre acesso à presença de Deus. O véu do santuário se rasgou, versículo 51. Vamos ler aqui, versículo 51 do capítulo 27. 51 vai dizer assim, naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Amém, irmãos? Agora todos nós somos sacerdotes. Ele abriu um novo e vivo caminho para Deus. Agora nós temos acesso. Nós não precisamos ir agora até o sacerdote. Nós não precisamos ir agora, irmãos, até o pastor, para que o pastor nos leve a Deus. Não. Eu e você temos agora acesso direto a Deus, por meio de Cristo Jesus. Isso ele conquistou na cruz, na sua morte. Ele conquistou vitória sobre a morte, irmãos. Vou repetir isso. Ele conquistou vitória sobre a morte, amém? Quando ele morreu, os mortos ressuscitaram. Ele entrou nas entranhas da morte, arrancou o seu aguilhão, tirou o seu poder e venceu a morte, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ele ressuscitou dentre os mortos, ele ressuscitou, irmãos. Então nós estamos aqui hoje para ceiar ao Senhor, para sermos gratos, para lembrarmos sim da sua morte, porque Ele ordenou. E para concluir, o drama da redenção nos traz três implicações, três aplicações para que podamos colocar para a minha vida e para a sua vida. E a primeira aplicação, irmãos, a primeira conclusão é que o nosso pecado é extremamente horrível. Nós somos horríveis, somos pecadores. Nada revela a gravidade do pecado como a cruz do Calvário. Se você se acha muito bom, muito bam, olhe para a cruz do Calvário, que você vai lembrar de quem realmente você é. O que enviou Cristo à cruz não foi a ambição de Judas, mais uma vez, nem a inveja dos sacerdotes, nem a covardia vacilante de Pilatos, mas foi o nosso pecado. Foi o nosso pecado que enviou Jesus na cruz. Ele morreu pelos nossos pecados. É impossível encararmos a cruz sem sentirmos vergonha de nós mesmos. Eu estava lá, você estava lá, naquele momento. Nós levamos Cristo à cruz. Não havia nenhuma outra forma de Deus perdoar os nossos pecados, a não ser que o Filho de Deus se tornasse morto, e morto na cruz. Não tinha outra saída, irmãos. Então nós estávamos lá com Cristo. Ele estava olhando lá na cruz do Calvário, ele já olhava para mim e para você nessa noite. Ele já olhava, sabia que você seria um eleito de Deus aqui essa noite, para a honra e glória dele. Em segunda aplicação, irmãos, o amor de Deus ele é incompreensível. Não tem como explicar um amor tão poderoso, tão maravilhoso como o amor de Deus por nós, irmãos. Humanamente é impossível. Como a gente pode explicar como que um Deus todo-poderoso vem ao mundo, se faz carne como nós, habita num corpo terreno, se entrega, morre em nosso favor, para que eu e você tivéssemos salvação. Deus poderia nos abandonar à nossa própria sorte. Ele seria justo se todos nós fôssemos condenados.
visto que o salário do pecado é a morte. Mas Ele não nos abandonou, Ele nos amou e veio nos buscar, aleluia. Ele estava com Cristo, reconciliando-nos com Ele. Ele não apenas nos amou, amém, amém, irmãos? Mas Ele nos amou graciosamente. A graça é o amor aos que não merecem. Nós não merecíamos, mas nós fomos alcançados por essa graça. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Valorize esse sacrifício na cruz do Calvário por você, irmãos. Eu sempre falo isso aqui e repito, viva uma vida digna diante do Senhor. Se você é crente, se você foi alcançado, se você entendeu a mensagem do Evangelho, viva para o Senhor Jesus. Não negocie a sua fé. E em terceiro lugar, irmãos, eu sei que tem gente aqui que ainda não confessou publicamente o Senhor Jesus, ou tem pessoas aqui que precisam se reconciliar com Cristo. Aquele que rejeita a oferta da graça, só lhe resta uma horrível expectativa de juízo. Não tem como a gente falar de evangelho se a gente falar desse juízo, irmão, que vai ter. A salvação é de Deus, é gratuita, é pela fé, é para mim, é para você, é para hoje, é para agora, é urgente. Nós não podemos mais deixar para amanhã, deixar para depois. Cristo não deixou para depois. Cristo foi obediente à morte de cruz. Era a hora e Ele cumpriu. E por que nós deixamos para depois? Por que nós vamos negociando para depois? Não pode haver depois. Pode não haver o depois ou amanhã. Então hoje é o dia de você confessar Jesus no seu coração, de você se reconciliar com a comunhão da igreja, e você que já está firme no Senhor, continuar firme no Senhor, de você realmente entregar a sua vida e tudo que você tem aos pés da cruz. E aí, no banco tem uma ficha, você pode preencher essa ficha, e você pode entregar a mim, pastor Rogério, pastor Leandro, ou pastor Orbílio, para que você possa realmente entregar o seu coração, a sua vida a Jesus, ter esse grande presente que é a salvação, e viver a sua vida para Jesus. Entregar as suas preocupações, a sua ansiedade para Cristo, para Deus. E entender esse evangelho maravilhoso, esse grande drama. E esse grande drama termina com Cristo ressurreto. Ele disse que ao terceiro dia Ele iria ressuscitar, e Ele ressuscitou, amém, irmãos? Ele vive, Ele reina, Ele voltará para buscar a sua igreja, e nós não sabemos o dia e a hora que Ele vai voltar, e por isso que eu falo mais uma vez, não deixe para amanhã, para tomar uma decisão. Se o Espírito Santo está te tocando, te tocou essa noite, que você procure a Jesus, que procure, na verdade, a responder esse chamado do Espírito Santo sobre a sua vida, para que você possa viver plena comunhão com Deus e desfrutar de todos os benefícios que a cruz do Calvário pode te dar. Amém? Eu gostaria de convidar a Jaque, nós vamos cantar um louvor.